Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para ministrar mais um assunto para vocês, um assunto aí referente à administração, uma administração moderna, administração geral, chamado governança corporativa, né? Professor, governança corporativa passa a ser uma filosofia de gestão aí, em especial as grandes organizações. Filosofia essa tão positiva que dá certo que nós temos muitas empresas de médio e pequeno porte aí que estão aderindo à filosofia da gestão corporativa. Professor, isso aqui é o quê? É uma aula para concursos, uma aula de cursinho. Então eu, professor Luiz Antônio, eu como na minha perspectiva, de sempre o quê? Olha, nas minhas aulas você pode ter certeza absoluta que eu sempre procuro aproximar o máximo possível da fonte bibliográfica na qual o examinador retira as questões de prova. E sobre este assunto, você vai encontrar muita coisa disponível, mas eu digo para vocês que 99% das questões de prova, elas são retiradas lá do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, tá certo? Ou com base nessas informações, você pode ter certeza que você consegue acertar 99% das questões de prova. Ou seja, este é um assunto na qual o candidato, na qual o aluno não pode se dar o erro de errar alguma questão. São 2, 3 pontos fundamentais na qual o aluno tem que levar para a prova. Com esses 2, 3 pontos fundamentais, ele vai ter um discernimento e com base nesse discernimento, o aluno será aí capaz de acertar as questões da prova, né? Professor, vem comigo. Então vamos lá. IBCG. Então você tem que saber o que significa esse cara, né? É o quê? O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Esse instituto foi fundado em 95 pela sigla IBCA, que é o Instituto Brasileiro de Conselheiros de Administração, né? Conselheiros de Administração são os conselhos de administração das SAs, que é a Lei 6.404 exige, né? E em 99, esse instituto, ele passou até a estrutura atual, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. Então, na sua prova, se tem alguma sigla referente IBCG, você pode ter certeza que ele está se referindo à governança corporativa. Pronto, informação básica inicial. Tudo bem. E aí, professor, navegando no site e estudando profundamente esse assunto e todas as questões de concurso sobre esse assunto, me levou a essa referência bibliográfica na qual eu vou utilizar toda essa minha videoaula, que é o Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa. Se você dá uma lida nesse documento, esse documento aqui é um documento público, você pode ir lá no site do IBCG e pode baixar gratuitamente. Se você dá uma lida com bastante atenção em relação a esse Código das Melhores Práticas, você pode ter certeza que você estará muito preparado para qualquer banca e para qualquer concurso referente à governança corporativa. Bacana? Então tá aí a nossa referência bibliográfica, né? Nesse sentido, antes da gente adentrar no assunto aí, governança corporativa, né? Professor, para qual motivo nós temos que ter governança corporativa, né? O que vem a isso? Governança vem de governo, de gestão, não é isso? Governança vem de gestão. Não confundo aqui governança e governabilidade lá da administração pública, na qual também, graças a Deus, eu sou professor de administração pública, inclusive foi minha primeira disciplina que eu ministrei aula para cursinhos, foi essa, administração pública, né? Aqui é governança, mas essa governança aqui é para o setor privado, ou seja, governança, meio de gestão, capacidade de gestão da corporação. Professor, por que ter uma política de gestão corporativa, né? Qual que é o motivo para isso, né? Nós temos aí alguns motivos muito importantes, principalmente a partir da década de 90, na qual nós tivemos aí a abertura, a grande abertura do capital aí social de várias empresas, a pulverização aí do capital na mão de diversos investidores, principalmente investidores aí, minoritários, né? Então o que acontece, né? As organizações, os investidores, principalmente os proprietários das empresas, eles queriam o seguinte, eles não administravam as empresas, eles tinham o seu capital investido. Por que a governança corporativa, né? Justamente para quê?
para evitar o abuso dos diretores, né, das diretorias, né? Nas grandes corporações, cada diretor é um semideus dentro da organização, e nós temos aí muitas organizações globais enormes. Então a gestão corporativa vai ditar regras para conter o que? Os abusos das diretorias, né? Bacana, ótimo, né? Ou seja, ele quer que um cara seja diretor, mas ele seja um cara ético, profissional e assim por diante, né? Eu me lembro muito bem que teve um diretor-presidente, um CEO aí de uma multinacional americana, global, gigantesca, que cediu demissão da empresa, né? Era o CEO, né? Aí ela falava, poxa, mas agora a organização não vai funcionar sem um sujeito, né? Ou seja, era um cara altamente centralizador. Ele quer o quê? Algo profissional, né? Outra coisa, por que uma gestão corporativa? Porque os conselhos, quando a gente fala em conselhos, aí já entra no assunto de gestão corporativa, governança corporativa, são dois tipos de conselhos que você tem obrigação de saber. O conselho de administração e o conselho fiscal, né? Aqui, prestação de contas, né? Olha aqui, prestação de contas, e assim por diante é o fiscal, né? Controla dos recursos, resultados. A administração ele vai estar o quê? Como fosse o poder legislativo de quem? Dos diretores, né? Os diretorias seriam o quê? O poder executivo, né? Auditorias omissas, né? Auditorias, como auditoria, ele diz, é para encontrar o quê? Oportunidades de melhorias, né? Então ele tem que estar sempre atuando, não pode ser omissa, né? E principalmente esses fatores dessa desorganização, dessa não profissionalização da gestão corporativa levam o quê? A acionistas insatisfeitos, né? Ou seja, o que acontece, né? A rentabilidade do seu capital, ela é o quê? Ela não é satisfatória, então vai gerar o quê? Insatisfação. Então, neste contexto, esses são padrões de elevadíssima gestão aí em relação às administrações dessas empresas, né? Ok? Bacana. Então, entendeu? Isso aqui é uma prévia para você ter um juízo de valor. Por que governança corporativa? Então, por quê? Olha só, ideia central da aula. Diretorias altamente eficientes, conselhos eficientes, tanto administrativo quanto fiscal, auditorias, né? E, claro, os acionistas satisfeitos, né? Esse aqui é um ângulo, né? Um ângulo, um foco, né? Quando a gente fala aqui, são todos os stakeholders aqui envolvidos na situação. Professor, como é que esse conceito foi trabalhado, né? Segundo ponto importante, né? Que eu vou falar para vocês é isso. Você tem que saber para a prova, né? A conceituação. O que vem a ser a governança corporativa? Este conceito, claro, ele passou o quê? Ele passou a evoluir no decorrer do tempo, né? Houve o quê? Adaptações e melhoramentos. O conceito original de governança corporativa é o seguinte, vem comigo, né? É um sistema que assegura aos sócios proprietários, os acionistas, não é isso? O governo estratégico da empresa. Ou seja, o governo, né? O governo da empresa e a efetiva monitoração da diretoria executiva. Olha aí, efetiva monitoração da diretoria executiva. Ou seja, para conter o quê? Os abusos dos diretores, né? A produtividade, os resultados dos diretores. A relação entre propriedade e gestão se dar através do conselho de administração. Olha aí, então o conselho de administração seria como que o órgão lá legislativo, né? Então é a relação entre a propriedade e a gestão. Propriedade, os acionistas, e a gestão por parte de quem? Dos diretores, né? A auditoria independente e do conselho fiscal, instrumentos fundamentais para o exercício do controle. Isso já caiu em prova. Então, para o exercício do controle da governança corporativa, você vai ter que ter o quê? Você vai ter que ter auditoria independente, conselho fiscal, tá certo? Você tem que ter o quê? Conselho de administração, auditoria e conselho fiscal. São instrumentos importantíssimos para auferir o resultado da governança corporativa. A boa governança corporativa garante equidade, igualdade aos sócios, transparência, responsabilidade pelos resultados, né? Então esse aqui foi o conceito original. Este conceito de governança corporativa evoluiu para este conceito importante, né? É o sistema pelo qual as sociedades
são dirigidas e monitoradas, envolvendo os relacionamentos entre acionistas, cotistas, acionistas, empresas SA, cotistas, sociedade limitada, por exemplo, você tem cotas do capital social, né? Conselho de administração, diretoria, auditoria independente, conselho fiscal. As boas práticas de governança corporativa têm a finalidade de aumentar o valor da sociedade. Quando ele fala da sociedade aqui, são o quê? Das empresas, né? Aqui se refere às empresas, né? Quando se refere às empresas, especificamente o modelo chamado das SAs, né? Tem a lei das SAs, aquelas reguladas pela lei 7.404, salvo engano, de 76, né? Ok, vem comigo, né? Aumentar o valor da sociedade, ok? Facilitar o acesso ao capital e contribuir para a sua perenidade. Ou seja, o que é algo perenidade? Contínuo no tempo, né? É isso que quer. Então é o conceito, exatamente isso. Ele envolve o quê? A gestão, a transparência, né? Isso aqui é a parte só conceitual. E, finalmente, eu acho de suma importância, porque este assunto, gestão corporativa, normalmente é cobrado em concursos aí de bancos, né? E os bancos são todas SAs, né? Se são SAs, são reguladas pela Comissão de Valores Imobiliários. Vem comigo, de governança corporativa. Conceito lá na CMV. É o conjunto de práticas, olha, o conjunto de práticas. Professor, aonde que eu vou encontrar essas práticas? Você encontra essas práticas, em especial, lá no Código do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? Opa, professor, o que aconteceu aqui? Ah, tá um mau contato aqui, ó. Vamos lá. Vem comigo. É um conjunto de práticas que tem por finalidade otimizar o desempenho de uma companhia e proteger todas as partes interessadas. Professor, quem que são as partes interessadas, né? Acionistas, funcionários, colaboradores, né? Governo, órgãos reguladores, diretores e assim por diante, né? Tais como investidores, empregados, credores, facilitando o acesso ao capital, a análise das práticas de governança corporativa aplicada ao mercado de capitais. Envolve principalmente transparência, equidade, tratamento dos acionistas e prestação de contas, né? Vem comigo. Então é o seguinte, já o conceito de governança corporativa, nós temos alguns princípios, e esses princípios nós iremos trabalhar, e isso cai em prova, né? Então, primeiro, transparência, ok, né? Transparência na gestão corporativa da empresa, equidade de tratamento aos acionistas, né? Como assim, professor? É a proteção para os acionistas minoritários. Em toda a corporação, nós temos sempre um grupo que detém a maioria do capital voltante. Tá? Então, esse interesse também tem que ser o interesse daquele que é acionista da empresa que tem um pequeno percentual. Então, tem que ser tratado de forma igualitária, né? Olha aí, equidade no tratamento dos acionistas, né? Aí a gente vai estudar mais para frente aqui uma política de tal a long. A gente vai estudar esse cara que pode cobrar isso aí. E, claro, prestação de conta, a accountability, né? Então aqui fala 1, 2, 3 princípios. Transparência, equidade e prestação de contas, governança corporativa, segundo a CMV. Isso é importante. Professor, e agora? Vamos fazer um treino. Vem comigo. CGE Pernambuco, Paraíba, CESP 2019, cargo de técnico. Estruturas de governança servem para maximizar conflitos. Olha só, gente. Estruturas de governança servem para maximizar conflitos, né? Professor, governança corporativa é o quê? São práticas de gestão aí que visam atender todas as partes interessadas, né? Acionistas, empregados, credores, governo e assim por diante, né? Ou seja, minimizar então a gestão corporativa, coloque isso na sua cabeça, um conceito importante, não serve para maximizar conflitos. Pelo contrário, as organizações que têm boas práticas de governança corporativa, elas vão reduzir os conflitos. Eliminar não elimina. Por quê? Porque esse é um ser humano que está ali, mas maximizar conflitos nunca, né? Então está errado. Alinhar ações e fazer mais, alinhar ações e trazer mais segurança para a instituição. Com certeza, essa parte final aqui está correta. Agora, se ao invés da palavra maximizar, o examinador colocasse minimizar, a questão estaria correta. Logo,
essa questão está errada. Uma questão aí que o aluno consegue interpretar, já pode ter uma noção do que vem a ser a governança corporativa. Bacana? Então, gabarito errado. Nessa perspectiva, né, você tem que entender da gestão corporativa. A minha proposta pedagógica dessa aula, didática, é o seguinte, é trazer os pontos importantes. Assunto novo, assunto recente, que começou a ser trabalhado, pensado a partir da década de 90, ou seja, aí muito novo ainda no mundo da administração, e nós temos alguns focos aí muito importantes, né? Nós temos um foco, né? Por que a gestão, afinal de contas, qual que é o objetivo final da gestão corporativa, né? A convergência, né? Vamos lá, temos duas interpretações aqui interessantes, né? Lá o modelo anglo-saxão de gestão corporativa, né? Governança corporativa, em especial os Estados Unidos e o Reino Unido, né? Estados Unidos e o Reino Unido, né? Geração de riqueza para os acionistas, ou seja, você tendo várias práticas de gestão corporativa, né? Governança corporativa, vai maximizar os lucros dos acionistas das empresas. Bacana, essa é uma primeira perspectiva. Temos uma outra perspectiva, que é simplesmente o quê? Atender todos os stakeholders, ou seja, todas as partes interessadas da empresa, não só os acionistas, né? Acionistas, os colaboradores, o governo, tá? A comunidade, enfim, todo mundo aí que faz parte aí do mundo das organizações. Este modelo, para atender todos os stakeholders, é um modelo europeu, a Alemanha e o Japão. Professor, e no Brasil? O Brasil aí, ele está mais aqui para o modelo europeu do que o modelo anglo-saxão. Então, o foco, né? Bacana, mas os dois aqui, eles têm várias práticas em comuns aí de boa gestão corporativa. Bacana? Ok, pronto, tá aí. Segunda parte da aula, que é essa parte conceitual, eu passei para vocês, né? Por que isso, né? Os modelos. Professor, e agora? Agora a gente entra nos assuntos técnicos, né? Em todos os modelos de gestão corporativa, governança corporativa que nós temos, em especial a nossa referência, eu trago aqui um assunto que o aluno é obrigado a saber. São os princípios da governança corporativa. Então, toda organização que visa, eu quero implementar o quê? Uma política de governança corporativa. Então, tem que ter 4 princípios, né? 4 princípios. E isso cai em prova. Isso aqui é o assunto mais cobrado em prova. Então, a organização que vai implantar esse método de gestão, ela tem que ter o quê? Transparência. Transparência. Ou ele pode vir com a palavra em inglês, né? Disclosure, né? O meu inglês é péssimo, né? Uma das frustrações da minha vida é o meu trato com o inglês, né? Ou seja, a transparência aqui visa a divulgação de informações à sociedade, informações reais, informações fidedignas, né? Equidade, né? Aí, segundo, equidade, né? Olha aí, equidade. O que é equidade? Tratamento justo e igualitário. Essa equidade aqui, principalmente no trato dos acionistas minoritários. Porque, olha só, os acionistas minoritários é muito importante para a alavancagem de investimento no mercado financeiro, nos países. Então, se você não tiver um tratamento igualitário, né? Tratamento justo e igualitário aos acionistas minoritários, esse público vai deixar de investir e vai colocar o dinheiro dele em outro lugar. Então, transparência, equidade. Terceiro ponto fundamental de uma governança corporativa é prestação de contas, ou seja, a accountability, né? Então, prestação de contas é clara e responsável. Está aqui, finalmente, o cumprimento das leis, que são regras de compliance, né? Inclusive, regras de compliance é um tópico específico que eu vou gravar. Assim que eu terminar essa aula, eu já vou gravar aí as regras de compliance. O que vem a ser o compliance, né? É a responsabilidade, é o cumprimento fiel das leis, né? Códigos, estatutos, contratos, manuais e assim por diante. Então vamos lá, de novo, isso cai em prova, é muito cobrado. Princípios fundamentais da governança corporativa envolve, né? Atitudes, práticas de transparência, tratas de equidade, prestação de contas e cumprimento das leis. Professor, e aí? Dica de quem é aquele que quer que você seja aprovado. Você tem que saber em português e você tem que saber em inglês. Professor, são quantos princípios fundamentais? 4. E esses 4 poderão estar na sua prova. Ok? Treino rápido, vem comigo. FUN, PRESB, né? FUN
FUNPRESP, né, Fundo de Previdência Social de São Paulo, e ADES 2016, cargo de administrador. De acordo com o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, olha aí a referência, né? Ó, IBGC. Princípios básicos são quantos? 4. Transparência, equidade, prestação de contas e equidade, transparência, equidade, prestação de contas, né? E a accountability, né? Tá aí, né? Tá aí. Ah, não, a contabilidade está aqui. A compliance, perdão, né? E o compliance aqui, né? O compliance são 4. Respeito à diversidade? Não. Clima organizacional? Não. Administração participativa? Não. Equidade? Verdadeiro. Tá aí. Integridade dos administradores? Não. Tá aí. Então nós já encontramos, ó. Então, 4. Transparência, equidade, prestação de contas e cumprimentos às leis, que é o compliance, né? Então, gabarito, questão muito fácil essa aqui. Gabarito, letra D de dado. Pilares, né? Princípios, 4. Princípios, 4. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac e com muito prazer eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que assistiu essa videoaula é uma videoaula demonstrativa do nosso site lá Concurso. Eu estou aqui para te convidar para estudar comigo aqui na Lá Concursos, fazer o nosso curso completo, atualizado, ponto a ponto, para o concurso do Bampará 2024 e 2025. Garanto para você, se você estudar pelas nossas videoaulas, se você estudar pelo nosso método, eu tenho absoluta certeza que você terá reais chances de aprovação nesse concurso. Nós aqui da Lá Concurso, nós estamos no mercado há 15 anos e nesse período nós tivemos a oportunidade de atender todos os concursos de carreiras bancárias no Brasil e, claro, com milhares e milhares de aprovação. Professor, qual que é o valor do investimento? Acredite, pagamento único, o melhor custo-benefício do mercado, o melhor custo-benefício do mercado. Pagamento único de apenas R$ 199,90. Você vai ter acesso a esse projeto pedagógico fabuloso da Lá Concurso. Então, espero vocês aqui na LAC. Valeu, tchau, tchau.